E aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero te falar o cronograma que eu utilizei para passar no concurso público. Gente, no início dos estudos utilizei o cronograma básico que todo concurseiro que começa a estudar utiliza. Qual? Esse cronogramazinho aqui de grade, onde eu defino ali quais são as matérias que eu vou estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Só que durante os estudos eu conheci uma nova ferramenta, qual? O ciclo de estudo. O ciclo de estudo praticamente transformou a forma de eu estudar para concurso público. Por quê? Porque o ciclo de estudo ele supriu uma falha que existe aqui nesse tipo de cronograma. E qual é a falha que existe aqui? Suponhamos que você comece a estudar aqui na segunda-feira. Você estude, bacana, português, direito administrativo, massa, top. No dia seguinte você vai estudar e consegue estudar ali apenas direito constitucional. E por algum imprevisto, por alguma situação que acontece, você deixa de estudar raciocínio lógico. E o que acontece quando você deixa de estudar uma matéria? Ela faz isso aqui, ó. Essa matéria acaba acumulando no outro dia. E no outro dia você já tem matéria que você definiu para estudar. Penal, uma legislação, por exemplo, você já definiu. Só que entra aqui também raciocínio lógico. Então você praticamente tem 3 matérias, sendo que você planejou somente 2 naquele dia. Então, o que acontece na maioria das vezes? O aluno, o candidato, ele acaba deixando de lado. Ele acaba deixando de lado aquela matéria que ele menos gosta. E aqui, qual é a matéria que o aluno deixaria de lado? Qual matéria você deixaria de lado? Raciocínio lógico, eu deixei muito mesmo para trás, raciocínio lógico, informática. Toda vez que chegava e acumulava informática, raciocínio lógico, eles ficavam de lado. Então, abandonei esse estilo de estudo aqui. É um estilo válido? É um formato válido? Há pessoas que utilizam. Só que para mim, eu tive que sair daqui. Por quê? Porque durante a minha semana, muitas vezes aconteciam muitas coisas que me impediam de estudar. Filho doente, problema na escola, vários tipos de problemas que a gente não consegue controlar, tá? E eu passei para cá, para esse ciclo de estudo. E qual é a vantagem desse ciclo de estudo? Primeiro, ele traz uma proporção das matérias. Segundo, ele evita que haja esse acúmulo de matéria. Então, às vezes, quando você vai estudar e de repente acontece alguma coisa, o ciclo de estudo faz com que quando você volte a estudar, você continue da onde parou. Então, como é que funciona esse ciclo de estudo? Suponha que você está se preparando para o concurso da PF. Não, da PRF. Você está se preparando para o concurso da PRF. E no concurso da PRF, o que você deve fazer? Na verdade, o que você deve fazer para qualquer tipo de concurso? O primeiro passo é pegar o edital e ver quais são as matérias que você deve estudar. Depois que você vê o número de matérias, aconselho que você comece com um ciclo básico, onde você vai se adaptar à metodologia, vai compreender como funciona, e depois que você tiver compreendido como funciona, aí sim você coloca todas as matérias. Então vamos supor, no nosso exemplo, que você está estudando para a PRF e você vai começar com essas 4 matérias básicas: português, direito administrativo, constitucional, legislação de trânsito. E já estou pagando o bizu já para quem estuda para a PRF. O miolo aqui da estrutura do edital da PRF, tá? Então o que tu precisa saber? Primeiro passo, como é que funciona esse ciclo? Depois, quanto tempo você vai estudar cada matéria, tá? Para o nosso vídeo não ficar longo, eu vou abordar somente esses 2 pontos. Então, como é que funciona esse ciclo de estudo? Primeiro passo, você define da onde vai começar a girar o ciclo de estudo. Ou seja, você coloca uma setinha aqui e daqui você está te sinalizando que você vai começar a estudar. E você precisa saber para onde você vai rodar. Você vai rodar o ciclo para cá, para a legislação de trânsito, ou vai rodar para cá, para português. Gente, o ciclo, ele roda para o sentido horário, sentido do relógio. Então, você, quando for começar a estudar, sabe que você vai encontrar legislação de trânsito e português no teu ciclo. E a primeira matéria que você vai estudar é português. Por que português? Porque é a primeira matéria que está aqui, ó. O ciclo, ele vem pegando esse trajeto. Então, você vai estudar português, ó, é igual
o sentido do relógio. Então, se você segue essa setinha aqui, você sabe quais matérias estudar. Então, primeiro português, depois direito administrativo, constitucional, legislação de trânsito. Depois português, direito administrativo, constitucional, legislação de trânsito. E assim você vai ali tirando as falhas que existem no cronograma básico, no cronograma tradicional, tá? Beleza? Então, o primeiro passo é saber para onde você vai girar o ciclo de estudo. Então, continuando no nosso exemplo, vou supor que você tem uma rotina de 4 horas de tempo livre. Lembrando que esse ciclo de estudo aqui, gente, ele se adapta em qualquer tipo de rotina. Se você tem 1 hora de tempo, você consegue estudar pelo ciclo de estudo. Se você tem 9, 10 horas de tempo, você consegue estudar pelo ciclo de estudo. Então, vou supor que você tem 4 horas livres no dia. Então, tá aqui, você tem 4 horas livre. E agora, você vai pegar o seu material e vai verificar qual é a matéria que você vai estudar. Português. Quanto tempo você vai estudar português? Gente, o tempo de estudo, ele varia entre 1 hora e 2 horas. Só que, se você escolher 2 horas, deve entender que a cada 1 hora é interessante dar um intervalo de 10 a 15 minutos. Por quê? Porque você precisa retornar ali a concentração, buscar novamente ali o máximo de concentração a cada período de estudo. Então, é recomendável que você dê esse intervalo de 10 a 15 minutos a cada hora que você estuda. Então, eu vou supor que você vai estudar 1 hora de tempo cada matéria. Então, você começa a estudar hoje. Lembrando que esse ciclo de estudo, ele não está atrelado a dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então, se hoje for quinta-feira e você decidir que vai estudar, você já começa a estudar pelo ciclo. Porque na maioria das vezes, o que a gente faz? Vou começar a estudar na segunda-feira. Então, teu planejamento é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você pensou em estudar aqui na quinta-feira, você fala, não, por que não chegar na segunda? É a famosa procrastinação, onde você deixa um projeto mais à frente, sendo que você poderia começar naquele dia. Então, o ciclo de estudo, ele já combate isso e não tem uma vinculação com o dia de semana. Então, você começou a estudar hoje. Então, você estudou português. Quanto tempo você estuda? Um exemplo, você pode estudar 1 hora. Então, você vem aqui, estuda 1 hora de português. E agora, estudou 1 hora de português, o que você faz? Você dá um intervalo de 10 a 15 minutos. E, gente, é interessante que vocês marquem um tempo para vocês controlarem esse tempo durante o teu dia e para vocês verem se de fato está sendo eficiente o teu dia. Então, tem um aplicativo, na verdade tem vários aplicativos, mas o que eu sempre usei, o mais antigo, é o aplicativo Aprovado. Você pode baixar, aplicativo Aprovados. Você pode baixar no teu celular e você pode organizar as tuas matérias e controlar o teu tempo. Então, você estudou uma matéria, deu um intervalo de 10 a 15 minutos. Agora, você faz o quê? Você estuda aqui, a próxima matéria, que é Direito Administrativo. 1 hora de tempo. Beleza. E agora? Você continua no seu dia. Você vai estudar Constitucional. 1 hora de tempo de Constitucional. E depois você vai estudar Legislação de Trânsito, também 1 hora de tempo. E olha que legal, vamos supor que você começou a estudar português e você estudou português de boa e de repente aconteceu um imprevisto, você precisou sair. O que você faz? Você marca onde você parou. Então você aqui, parou bem aqui. Em português, você marca onde parou e quando você terminar ali de resolver o seu problema ou o imprevisto, você volta a estudar. Você volta a estudar daqui de Direito Administrativo, que foi a matéria que você parou, tá? Então é por isso que o ciclo, ele combate aqui as falhas que tem nesse cronograma mais tradicional. Beleza? Tranquilo? Então veja, você já sabe como funciona o ciclo, para onde ele gira, quanto tempo você vai estudar. Agora, você me pergunta,
Eu não consigo terminar um assunto em 1 hora. De fato, você não consegue terminar um assunto em 1 hora. Vou dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que você esteja estudando português. Vamos supor que esse assunto aqui, conjunções, você esteja estudando por um PDF. E esse PDF, ele tem, por exemplo, 40 páginas. Uma suposição. Então vamos supor que você que está estudando para PRF ou para qualquer outro tipo de concurso, sentou para estudar, pegou o teu PDF, começou a ler. Em 1 hora de tempo você conseguiu ler 20 páginas. Uma suposição. Você leu 20 páginas. Então você vem aqui, beleza, consegui estudar 20 páginas. Estudou as 20 páginas, você marca aqui no seu ciclo de estudo qual foi a página que você parou. Então, vou colocar bem aqui. Parei na página 20. Aí você pode escrever, parei na página 20. Aí o que você vai fazer? Você vai estudar a próxima matéria, Direito Administrativo, a próxima Constitucional, a próxima Legislação de Trânsito. Quando voltar em português, você vai continuar da página 20 em diante. Ou seja, dá essa ideia de continuidade. Você não perde, automaticamente você consegue ser mais eficiente utilizando aqui essa metodologia do ciclo. Então veja, quando você tiver um PDF, videoaula, saiba que independente do número de páginas, você não vai estudar isso em 1 hora. Você vai dar várias voltas no ciclo de forma que em um determinado momento você vai fazer o quê? Esgotar aquele assunto. Aí você me pergunta, beleza, eu estou vendo aqui que é um estudo mais teórico, qual é o momento das questões? Durante todo esse tempo que eu estudo para concurso, que eu vivo essa vida de concurso, mais de 9 anos, eu termino a teoria, depois faço as questões. Então, quando eu terminar esse assunto conjunções, essas 40 páginas, a próxima vez que eu encontrar português, eu já vou fazer as questões, tá? Já vou fazer as questões. Então, veja, funcionamento do ciclo, sentido do relógio. Você pode definir de 1 a 2 horas de tempo para o teu ciclo de estudo. Você estudou 1 hora de tempo, dá um intervalo de 10 a 15 minutos. À medida que você for avançando nas páginas, você vai identificando onde você parou, tá? Lembrando que não há nenhuma vinculação com o dia de semana e quando você terminar um assunto, você faz as questões, tá? E para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E se você aqui é novo no canal, faz sua inscrição para dar essa força, beleza? Até uma próxima!